E aí galera, Little Tom aqui trazendo aquele vídeo ocasional. Então vamos de Wizard número 4. Essa daqui, mais uma daquelas lá da safra de 1996 no Brasil. Vamos mostrar aqui a capa pôster. Uma capa do Andy Kubert, que aí sempre foi um desenhista que eu gostei mais do que o Adam Kubert, o irmão dele. Na época, né, o Andy ficou nos X-Men com a saída do Jim Lee e o Adam estava no Wolverine. Acho que pela saída do Silvestre, né? Falando nele, daqui a pouco aparece a galera da Image aqui. Então, propaganda do número 2. Ou é do 3? É do 2 ainda. Propaganda do número 2 das revistas da Globo da época. As 4 da Image. Aquele índice bonito da Wizard. Seção de cartas. Aqui uma foto da galera da revista com o Sr. Sulu, né? O ator George Takei. Uns envelopinhos aqui desenhados. Vamos lá. Liefeld sai da Image, uma das grandes notícias ali do momento, né? Naquela época ali de 96, o Liefeld já devia estar fazendo o Heróis Renascem, né, na Marvel. Aqui a galera da Image falando um pouco sobre a saída dele, né? Como eu disse, tá aqui o Larsen aqui, o Silvestre e o Jim Lee. Galera não muito feliz com a saída do Liefeld, mas ao mesmo tempo, né, achando que era necessário. Silvestre principalmente. Aranha contra Gen 13, aqui, se eu não me engano, no traço do Stuart Immonen. Não tenho certeza se o interior da revista é feito por ele, mas a capa que eu me lembro é dele, sim. O título do Spawn estava saindo lá na época. Spawn, o Empalador. Aqui uma notícia sobre a Homage, que é um estúdio do Jim Lee, né? Que é editora do Jim Lee, se junta à Image. Faz tempo que eu li isso aqui, nem sei qual é. Acho estranho, né? Que o Jim Lee foi um dos fundadores da Image. Como é que o estúdio dele se junta à Image? Não entendi. Enfim. Vai ver porque ele também já tinha Wildstorm, né? Mark Gruenwald, que foi um escritor do Capitão América e um editor da Marvel. Billy Tucci, acho que eu nunca vi nada desse cara publicado no Brasil. John McCree, escritor do Hitman. Aqui a Amanda Conner, que entre outras coisas desenhou a revista da Spectral naquele... depois de Watchmen, né? Antes de Watchmen. Peter David escrevendo Supergirl, que ainda aqui no Brasil era Supermoça na época. Gary Frank, que ainda ia fazer bastante sucesso na DC. Nessa época aqui, acho que ele estava desenhando Gen 13 lá fora. Depois da saída do Campbell. Crossover, Capitão América e Batman, pelo Jim Lee, o John Byrne. E falando no diabo, aqui está ele, o Elton John de barba, John Byrne. Mostra sua casa, seu estúdio, fala sobre suas opiniões dos quadrinhos. Ele geralmente polêmico. E alguns de seus trabalhos aqui. X-Men. Quarteto. A reformulação do Super. Bem pousando aqui de Justiceiro. A criação deles, o Next Man. Que são heróis, mas parece que a intenção dele, na verdade, não era bem fazer uma história de heróis. Era fazer uma história. Maravilhas. Alguns dados dele ali. Nascido em 6 de julho de 50. Bem vovôzão agora.
Matéria com os escritores do Batman. E aqui algumas artes legais. Nesse tempo aqui tinha o Chuck Dixon, né, que era um dos escritores. Se eu não me engano, hoje em dia o Dixon ele não é muito bem visto. Parece que teve confusões dele lá com a galera do Comics Gate, né, que é um negócio de extrema direita aí dos quadrinistas americanos. Um lance estranho, mas aqui ele era do bom. Batman desenhado pelo Kelly Jones, aqui num traje todo preto, era novidade na época. Me lembro de ter visto esse traje na finada revista Herói. Elenco número 4. Esse elenco aqui ficou bem legal. Gente 13 chegando aqui com um elenco, né? Essa ruivinha aqui, quem assistiu Debbie Lloyd, né? Lá nos anos 90 viu. Tia Carrie, era bem conhecida essa atriz lá nos 90 também. Esse grunge aqui ficou bem legal, gostei muito desse elenco aqui. Essa gracinha aqui do Barras no Baile, ô menina linda. E esse bem cara de play aqui, pra fazer o queimado, cara de playboy. Esse aqui não tem nem o que dizer, é o cara, né? O Lynch aí, com certeza foi feito baseado no Clint Eastwood. Aqui, no tempo que colocaram aqui a Courtney Cox, eu não fazia ideia de quem era ela, a não ser pelo filme do He-Man, né, que eu sei que ela participou. Hoje em dia, pra mim, ela é a Mônica do Friends. Esses dois aqui, nunca nem vi. Dossiê Mutante, 30 páginas de matéria aqui sobre os X-Men. Vamos passar aqui rapidão. Falando sobre o início. Desenhos aqui do mestre Jack Kirby. Linhagem dos X-Men. Aqui os personagens mais importantes, um a um. Né, os primeiríssimos aqui, a primeira equipe. E aí depois outros, né? Wolverine aqui, o mais popular. Colossus, um dos melhores da segunda equipe. Achei que eles estão seguindo mais ou menos uma ordem. Alguma que seja. Apesar que eu acho que o Destrutor ele não estava lá na segunda equipe de X-Men, não. Banshee estava. Tempestade estava. Talvez não siga numa determinada ordem. Pode ter sido impressão minha. Solaris, que durou bem pouco. Psylocke, que aqui está como já o seu corpo da Super Ninja Asiática, né? Originalmente não era assim. Ela é uma moça britânica. O Gambit, um dos caras que eu achei o visual mais legal, a primeira vez que eu vi. Matéria aí sobre Wolverine. Tentando aí dar alguma lógica aí pro passado dele, né? Que o cara supostamente tem memórias falsas, implantes de memória, não sei o que. Cita a Arma X, né? Pra mim é a melhor história do Wolverine. Nunca tenho lido tanto Wolverine assim. Nunca vi uma história com esse inimigo. Bicho estranho. Bem o estilo dos personagens do McFarlane na Image. Isso aqui antes da... ou durante a X-Men Gigante 2, né? Não sei se ela já tinha saído no Brasil nesse tempo. Magneto arrancando ali o adamante do Wolverine. Outros personagens que acompanham os X-Men, mas não são X-Men. A maioria, pelo que eu vejo aqui, inimigos. Um aliado perdido aqui, o Kazar. É um nome bem estranho. Esse aqui acho que é o Legião. É, Legião. Teve uma série aí meio que baseada nele, né? Mas eu achei uma série muito estranha. Ainda mais que eu vi uma dublagem horrorosa e foi que eu não gostei mesmo. Madeleine Pryor, né? Jean Grey Feelings. Mataram a Jean Grey, mas queriam a Jean Grey na história e fizeram a clone dela. Vindix. Se eu não me engano aqui no traço do Mike Mignola. Esse aqui tá ali a assinatura. Wolverine no traço do Kerry Gammill. Um dos melhores desenhistas que eu acho de comics. Falando em desenhistas aqui, artistas deles, né?
Kirby, Neil Adams, Don Heck, aquele Werner Roth nunca vi. Don Heck, acho que vi alguma coisa dele no Homem-Aranha, mas se não me engano é como arte finalista. Bird, tá só aparecendo aqui pra nós, né? Um dos grandes desenhistas aí dos anos 80. Né? Dave Cockrum, Paul Smith, que durou pouquinho, tinha um traço bem limpo. Romitinha, Silvestre. Gostava mais do desenho do Silvestre nesse tempo aqui. Jim Lee, Luiz Portácio e o Andy Kubert, né, que é o nosso capista da vez. Gostava muito do desenho do Andy Kubert, mas depois eu fui ver que não era tão legal assim. Sin City, uma das coisas mais legais que a Globo lançou naquele tempo. Matéria aqui com o George Takei. Senhor Sulo aí do Star Trek. Curso de impacto. Esse curso de impacto aqui eu aproveitei bastante recentemente. Dando uma treinada no traço de mulheres, né? Como ele bem diz aqui, mulheres não são drag queens. E para dar uma treinada em anatomia, tenho tentado desenhar bastante mulheres. Então eu aproveitei todos os desenhos aqui dessa aula para dar uma praticada e ver assim como chegar num traço legal, não necessariamente um traço, nossa, perfeito. Eu percebi que, pelo menos até o momento, eu desenhando anatomia, tentando fazê-la mais perfeita, mais humana, mais normal, não fica interessante. Então, às vezes é legal você dar uma alterada em algumas coisas, né? Ali ele fala sobre pernas mais longas, né? Cintura mais fina, fala como desenhar bunda, peito, né? Para você não fazer um negócio estranho. Mas dependendo da sua estilização, vai dar bom. Esse cara aqui, pra mim, ele tem toda a cara de 007, ó. Apesar de eu não ser fã de 007, acho que eu devo ter visto um filme dele na infância, olha lá. Nunca me interessei. Fala, Jota, muito legal aqui sobre sidekicks. Aí no destaque aqui você tem o cara lá do Miracleman, né? Tracker News, uma sessão aqui sobre Star Trek. QIHQ, para saber se você sabe responder. Sessãozinha do Maurício. Maurício metido a fazer história de terror, que não deu certo. E o cara disse, Maurício faz cartoon que é a tua. Fanzines. Uma sessão só sobre o Arquivo X, a primeira. Estava estreando aqui. Na época que o arquivo estava no início ali, acho que pela terceira temporada. Falam até que ninguém gostou do dublador novo daqui dele. Eu mesmo não gosto muito daquela voz, mas tem alguns personagens que ele encaixa. E ele acabou dublando o Mulder mais tempo do que o George Lucas, que é o dublador mais conhecido, né? Que a galera gosta mais. Na época do novo desenho do Hulk. Aqui esse Virus estava saindo nos Estados Unidos com o desenho do brasileiro Rodolfo D'Amadio. Kevin Smith aqui, quem vê pode jurar que é o Jovem Nerd. Superman aqui no traço do Parobeck, se eu não me engano. Muito, muito legal. Fitas que estavam saindo na época, ó, os VHS. Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. Cada uma com 2 episódios. Pistas do mês, a Druna. Estava saindo pela Heavy Metal. Era muito caro, mas era um material bem diferenciado. Outras revistas que estavam em bancas na época. Nesse tempo parecia revista demais. A gente não sabia o que viria 30 anos depois, né, gente? Tanto de coisa que tem hoje em dia. Não exatamente em banca, né, mas nas lojas, né, nas comic shops e para você comprar nas Amazon da vida. Vilões. Uma coisa que é um pouco limitada que eu acho na Wizard, mas que é compreensível pelo mercado americano, é que eles falavam praticamente só de Marvel e DC. Pelo menos aqui no Brasil, né? Que era o que a gente tinha, né, galera, naquele tempo. Hoje em dia nós temos mais opções, porém, eu diria que é mais um mercado alternativo nos mangás, porque nos comics é muito ainda Marvel e DC. Aqui as revistas populares da época e os roteiristas e desenhistas populares, né, segundo aí os fãs brasileiros. Eu acho, às vezes, que esses 10 melhores aqui quadrinhos era muita vontade da Globo de promover os quadrinhos da Image, que
Gen 3 foi subindo, subindo, subindo. Se não me engano, chegou até a ficar em primeira posição. E depois foi tudo cancelado, então parece fake news, né? Guia de preços aqui de quadrinhos, que era uma coisa que na original americana tem muitas páginas. Aqui foram só 2. Calendáriozinho de 96, que devia ser uma das coisas mais atuais, né? Porque eles pegavam matérias mais antigas, de acordo com o que estava saindo dos materiais Marvel, DC e Image aqui no Brasil, né? Já esse calendário, como é de 96, faz sentido ser do momento lá. Prévia do número 5. Entrevista com Deodato, uma matéria sobre um possível crossover que nunca rolou do Aranha com o Spawn. E um pouco de Kingdom Come. Nesse tempo não tinha nem, acho que, previsão de chegar aqui no Brasil ainda como Reino do Amanhã. Fechando, entrevista com o Roger Cruz. Ele até cita uma das coisas mais famosas aqui, que foi a história do Joe Madureira, né, que é um cara que tem descendência portuguesa, né, que eu saiba ele não é português, que fazia um estilo mais mangá, e o Cruz ele foi começar a fazer um estilo mais mangá e se baseou no Madureira, né, porque era fã do cara, e o Madureira, né, criticando ele, dizendo que ele estava simplesmente copiando. Então aí está o Wizard número 4 para vocês, galera. Depois trago mais. O Virotão vai ficando por aqui. Não deixe de curtir aí se você assistiu até o fim. Comenta, compartilha. Se inscreve, ativa o sininho, o que você quiser. Valeu!